Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, como vocês já perceberam, eu irei falar sobre um personagem de uma obra brasileira, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrito pelo Lima Barreto em 1911. Foi a primeira publicação dessa obra nos jornais, em folhetins, mas só em 1916 é que ele foi publicado como um livro. O Lima Barreto, ele era um mulato, né, filho e neto de escravos libertos, porém ele era muito inteligente. Ele lia muito, ele falava muitos idiomas, e essa inteligência dele chamou a atenção de um burguês lá da época da monarquia, que financiou os estudos do Lima Barreto. Então ele conseguiu estudar em boas escolas, porém ele não conseguiu terminar a faculdade, né? Ele não conseguiu obter essa ajuda por muito tempo. Então ele acaba se frustrando porque ele não tem condição de sozinho bancar uma faculdade. Então ele acaba ficando uma pessoa frustrada. E ele vai trabalhar no setor público, que não é o sonho da vida dele, não é o emprego da vida dele. E é nesse estado de espírito que o Lima Barreto vai escrever a história O Triste Fim de Policarpo Quaresma. O Brasil vivia num momento de transição da monarquia para a república. A monarquia já havia sido derrubada. O rei, né, o Dom Pedro II, havia sido expulso do Brasil e estava ali vivendo os primeiros anos da República, onde o Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente. O segundo que está nessa história é o Floriano Peixoto. Então o Brasil ele vivia aquele momento de nostalgia, onde estava surgindo ali as tecnologias, a eletricidade, o cinema, a câmera fotográfica. Então isso fazia com que as pessoas estavam dizendo: agora o Brasil vai para frente. Tudo que estava no passado, como a escravidão, a monarquia, foi deixada no passado. Então agora o Brasil vai para frente. Nós iremos entrar no século XX com o pé direito. Porém, isso não vai acontecer, porque só nesse período, né, aconteceram várias revoltas. A revolta da Armada, a revolta da Degola, a revolta dos cabanos, a revolta da vacina. Para tudo, gente. Revolta da vacina. O que é que vem na cabeça de vocês aí? É isso mesmo, gente, eu não falei errado. A revolta da vacina. Se você for colocar lá no Google, revolta da vacina, que aconteceu há mais de 100 anos, você vai ficar chocado com tanta semelhança do que a gente está vivendo hoje, em 2021, né? Comecinho em 2021, aí no finalzinho de 2020, né? Estamos vivendo esse momento também da vacina. Então é um momento aí bem parecido com aquele tempo. Então existiu aí sim essa revolta da vacina. Então eu vou deixar aí para vocês pesquisarem e estudarem. Então o Brasil estava nesse momento, né? E quem da gente nunca viveu esse momento de dizer: nossa, agora o Brasil vai para frente. Dependendo da sua idade, a gente vai ter momentos aí na nossa história bem recente, né, onde a gente viu o Brasil está vivendo um momento de uma economia forte. O Brasil estava sendo bem visto no estrangeiro e a gente estava naquela euforia. Agora o Brasil vai para frente. Rio de Janeiro. Porém, né, mais uma vez, a gente levou um balde de água fria bem no meio da nossa cara. Mas enfim, né, o Brasil estava vivendo esse período, né, os primeiros anos
né, finalzinho do século XIX, entre os anos de 1889 a 1900, onde se passa essa história. E o personagem principal dessa história, ele é o maior patriota que o Brasil já teve, o Major Policarpo Quaresma. Então, gente, esse personagem, claro que é um personagem fictício, ele não existiu, mas se a gente for ver aqui a atualidade dessa obra, ele poderia sim ter existido, porque quando a gente vai ver as semelhanças, né, que o Brasil vivenciava naquela época, a gente trazendo para a nossa época, a gente vai ver que existe muita semelhança. Então sim, esse personagem, ele poderia ter sido real. Então o Lima Barreto, ele vai fazer fortes críticas aí à República, porque como ele teve aquela ajuda da realeza, né, de pessoas da realeza, ele tinha sim um vislumbre pela monarquia, porém, né, já tinha acabado, já tinha sido derrubada, e o Lima Barreto, ele vai fazer fortes críticas ao modelo republicano aí do Brasil. Então o Major Quaresma, ele recebe esse apelido porque ele não era um major, na verdade, mas ele recebeu esse apelido porque ele queria muito ser um soldado, porque ele queria muito lutar pela sua pátria, porque ele amava, ele era apaixonado pelo Brasil. Ele não consegue passar nos exames médicos e ele vai trabalhar no setor público, lá no Arsenal da Guerra do Rio de Janeiro. Então, ele vai começar a estudar, ele vai estudar sobre o Brasil, ele vai estudar sobre a língua, as línguas, né, que existiam no Brasil, ele vai estudar sobre a guerra, ele vai estudar sobre as armas, ele vai estudar sobre as táticas da guerra, ele vai estudar sobre tudo, isso de forma bem silenciosa e por muitos anos. Então ele se torna uma pessoa muito inteligente. Mas esse sonho, esse patriotismo exagerado dele, né, porque o único pecado do Major Quaresma era esse patriotismo exagerado, ingênuo, porque ele era uma pessoa muito ingênua, porém uma pessoa de coração muito bom. E ele vai ver essa realidade de forma assim muito aberta. Ele vai criar muitas ideias e ele vai criar ali alguns projetos que vão ser levados, né, aos comandantes. E um desses projetos que ele escreve, né, que ele escreve uma carta pedindo para que a língua brasileira se torne o Tupi-Guarani, porque ele não aceita, né, ele não concorda que o Brasil, né, fale uma língua emprestada, né, que é de Portugal. E quando os comandantes, né, os cabeças ali do Brasil recebem essa carta, fica todo mundo ali, vai servir de chacota para o Major Quaresma, ele vai ser tido como louco. Então ele vai ser advertido, ele vai ficar triste, né, porque ninguém entende as ideias dele, e ele vai ali continuar trabalhando. Porém, vai acontecer outro momento, né, que vai ser o ápice ali da loucura dele, é quando ele está trabalhando normalmente, e ele precisa redigir um documento, e ele acaba redigindo esse documento em Tupi-Guarani, gente. É muito engraçado esse momento, porque ele, sem querer, ele escreve esse documento em Tupi-Guarani e ele envia para os comandantes. E quando os comandantes lá recebem esse documento, então ele é tido como um louco total. E ele é internado no manicômio, ele vai passar um tempo ali até ser curado dessa loucura. Porém, ele volta para casa e ele vai tirar uma licença do seu emprego. Ele vai viver outro momento da vida dele, ele vai receber uma ideia de uma afilhada dele, que é a Olga, que fala para ele comprar um sítio, para ele morar no sítio, né, ficar longe desse zum todinho aí do Rio de Janeiro. Então ele acaba aqui aceitando. Então ele vai dizer: eu vou agora cultivar a terra brasileira, porque é a melhor terra do mundo, é a terra onde tudo se planta, tudo se dá. E ele compra esse sítio, ele vai com a irmã dele morar lá, porém ele vai enfrentar muitos problemas,
porque de início ele vai conhecer ali alguns políticos ali da região, né? Está no momento de política que eles querem se eleger, e ele tem conhecimento que o Major Quaresma ele tem certa influência lá no Rio de Janeiro, ele conhece Floriano Peixoto, ele conhece muita gente importante, então esses políticos vão querer se aproximar dele, vão querer arrastrar ele para perto de si, para que eles tenham vantagem, né? Para que eles consigam um prestígio também. Porém, o Major Quaresma não aceita, e esses políticos não vão ficar muito satisfeitos com a resposta dele e vão fazer da vida dele um inferno. Ele vai tentar cultivar aquela terra, ele vai conseguir sim produzir alguma coisa, porém não muita coisa boa, porque é uma terra muito maltratada, com muitas ervas daninhas, com muitas pragas. Porém ele consegue produzir alguma coisa e ele vai exportar essas coisas para o Rio de Janeiro, para ser vendidas. Ele consegue comprador, tudinho, porém esses políticos vão fazer com que ele pague impostos caríssimos. Então ele vai acabar tendo prejuízo ali naquela terra. Então vai ser também uma crítica que o Lima Barreto vai fazer desses políticos, porque ali existem muitas pessoas pobres, pessoas que vivem numa imensidão de terra, mas não conseguem tirar nada dessas terras. Essas pessoas vivem passando fome porque não conseguem plantar nada nem colher nada. Então a gente vai perceber que aqueles políticos, eles não querem que aquelas pessoas ali evoluam, não querem eles querem que aquelas pessoas permaneçam burras para que eles possam tirar proveito delas. Então isso também é uma crítica de Lima Barreto bem atual. Então, gente, é muito interessante essa obra. Então, o terceiro momento aí da vida do Major Quaresma, porque naquele período vai estar acontecendo a revolta da Armada. Então ele volta para o Rio de Janeiro e ele vai pedir ali para os coronéis, para os generais, para o próprio Floriano Peixoto, para colocar ele na batalha, né? Então ele vai ser colocado ali como um comandante de um pelotão de soldados. E ele vai ali se sentir o máximo, porque está lutando pela sua pátria, e ele vai ali colocar as suas ideias, vai começar a falar para o Floriano Peixoto que ele deveria agir dessa forma, que é assim, que é desse jeito, porque ele era muito inteligente, e isso vai causar um desconforto no Floriano Peixoto, que era o presidente do Brasil. E ele vai dizer para o Major Quaresma que ele é um visionário, porém isso tudo é falsidade. Então ele vai acabar pegando o Major Quaresma, vai enviar ele para a Ilha das Cobras, onde existe uma prisão ali, para ele tomar conta daquela prisão, dos prisioneiros. E nesse período ele vai perceber que aqueles prisioneiros são brasileiros, aqueles prisioneiros são inocentes e eles estão sendo assassinados injustamente. Então ele vai se revoltar contra aquilo e ele vai escrever uma carta para o Floriano Peixoto contando aquelas injustiças, porque, gente, ele jura que o Floriano Peixoto não sabe de nada. Porém, tudo que está acontecendo ali naquela prisão, aqueles prisioneiros que estão sendo mortos, tudo é a mando do Floriano Peixoto. Porém, o Major Quaresma, ele com a sua ingenuidade, gente, com o seu sonho, ele vai acabar se dando mal. Então, quando o Floriano recebe essa carta, ele não fica satisfeito, né? Então ele manda prender o Major Quaresma. E o Major Quaresma vai ser preso e ele sim vai ter um triste fim, né? O fim dele vai ser muito triste, porque ele sonhava, né? Ele sonhava por um Brasil melhor, sonhava, né, que o Brasil fosse uma potência mundial como deveria ser, mas isso acabou levando ele a ter um triste fim. Então ele vai ser preso e é onde vai cair a ficha dele. Ele vai dizer que ele vai escrever uma carta e vai dizer que lutou tanto, amou tanto a sua pátria e pelas mãos, né, de seus companheiros, ele vai ter esse triste fim. Então é isso, né? O Lima Barreto criou essa história fantástica,
onde a gente pode tirar muitas reflexões. A gente vai encontrar outros personagens também que eu achei interessante, né? São personagens tipo a Ismênia, que é uma personagem que o sonho da vida dela é se casar. E tudo na vida dela, tudo que ela sonha, tudo que ela quer é se casar. Ela acaba ficando noiva e esse noivo abandona ela e ela acaba ficando louca. Existe também o Ricardo, Coração dos Outros, que o sonho dele é ser famoso e ele não consegue fazer outra coisa. Tudo que ele quer é tocar modinhas, né? Então ele fica lutando ali, ele não consegue fazer outra coisa. Então eu percebi nessa obra que são pessoas que só sabem fazer uma coisa só, né? Eles não têm uma direção, né? E quando eles não conseguem vivenciar aquele sonho, eles acabam enlouquecendo ou perdendo o rumo aí da sua vida. Então, é uma história fantástica, como eu já falei. Espero que vocês leiam. Você vai se deparar com esse personagem fantástico, esse personagem hilário, né? Esse personagem muitas vezes aí patético, mas que sonhava, que lutava pelo seu sonho. E a gente vai ver pessoas também, né, que mulheres casamenteiras, burgueses, né, que eram aposentados e que eram pessoas fúteis, pessoas de mente pequena, que nunca luta pelos seus ideais, que nunca faz nada por aquilo com que eles acreditam. Mas o Major Quaresma, ele fez tudo o que ele pôde, né, para provar que o Brasil é o melhor lugar do mundo. Porém, não deu certo para ele, né? Mas fica aí muitas coisas para a nossa mente, né? Para os nossos questionamentos, para as nossas filosofias. Então, eu espero que você leia, espero que vocês leiam essa obra, que vocês vão se surpreender com ela, gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.